Tem um outro destaque que mexe com o seu bolso também, porque a taxa de desemprego no Brasil subiu para quase 8% no primeiro trimestre deste ano, segundo informações que foram divulgadas pelo IBGE. Esse índice representa um aumento de 0,5% em relação ao registrado nos últimos 3 meses de 2023. Ao todo, 8,6 milhões de brasileiros estão desocupados. José Maria Trindade, Zé, os especialistas costumam dizer que geralmente no início do ano há um aumento no número de desempregados porque as empresas costumam cortar gastos, tem aquelas contratações que foram feitas de forma temporária no final do ano, essas pessoas acabam sendo dispensadas, enfim. Mesmo assim, é um sinal de alerta que foi aceso para o governo. Tem que ficar atento em relação a esses números que são divulgados pelo IBGE, não? Olha, o Boletim Focus indica que há uma certa apreensão sobre a economia, mas uma crença de um melhor ambiente. E esta ideia geral do empresariado, ela vai na contramão até do que pensa o presidente do Banco Central. As conversas aqui, deputados e senadores têm com o presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele mostra ali que há no cenário dificuldades para a economia, no cenário internacional, principalmente sinais vindos dos Estados Unidos, com juros mais altos. Isso significa que não é um bom sinal para o governo. Hoje, especialmente, houve uma queda do valor da moeda, as bolsas do mundo inteiro caíram, mas a nossa bolsa aqui no Brasil foi a pior. Enfim, há no cenário um problema à vista. E o empresário, ele só contrata quando ele tem certeza de que algo vai melhorar. Ninguém sai contratando por aí para ter prejuízo e quebrar a empresa. E esse dado ele é muito importante, muito importante. É a credibilidade na economia e a aposta no futuro. Havia uma previsão anterior de aumento do emprego. Aumento do emprego, era a previsão. E o resultado surpreendeu negativamente, que veio uma redução, né? Uma redução da empregabilidade, ou seja, o desemprego aumenta, né? É verdade que hoje o conceito de emprego ele está meio diferente, porque existem hoje várias relações de trabalho, a relação de autônomos, de pessoas que não estão ligados à carteira assinada e de pessoas que nem procuram mais emprego porque trabalham de forma autônoma e alguns extraoficialmente. Mas o certo é que isso foi uma surpresa. E tem o neném também, né? O nem trabalha nem estuda. Mas enfim, é um número que surpreende negativamente a previsão de antes. Pois é, você, Beraldo, que diagnóstico é possível fazer diante desse dado divulgado pelo IBGE? Alta no número de desempregados, 8% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o trimestre anterior. O que mais afasta o Brasil do caminho dos investimentos, hein, Beraldo? É insegurança jurídica, instabilidade política, instabilidade econômica? Bom, na verdade, a gente vê que o governo não está caminhando, avançando com uma política visando geração de emprego. Não há uma iniciativa concreta do governo nesse sentido. Ao contrário, o governo foi ao Supremo Tribunal Federal para acabar com a desoneração da folha para 17 setores, que vai resultar em maior desemprego. O governo não está preocupado em gerar emprego para a população, o governo está preocupado com as suas próprias contas. Porque, lembram, quando o governo toma posse, a primeira iniciativa é acabar com a lei de responsabilidade fiscal. Tinha lá um nome que agora até me esqueci, porque já faz tempo que a gente não fala desse tema, mas eles primeiro se ocuparam do medo das pedaladas que eles sabiam que dariam resultarem num novo impeachment, como aconteceu com Dilma Rousseff. E a partir daí, aonde encontrou no Congresso esse respaldo para aprovar uma lei desta natureza, o governo relaxou e não faz nada, não está caminhando para nenhum lugar. E essa dificuldade, quando a gente olha para o mundo também não está ajudando. O mundo está com seus próprios desafios.
o mundo sério que gera riqueza e, em geral, exporta essa riqueza, não vai vir para cá, para o Brasil, para poder fazer os seus investimentos de longo prazo, porque o Brasil é um país extremamente desafiador. E a gente entra nisso que você falou, Caniato. Cadê a segurança jurídica? Cadê a nossa previsibilidade institucional? Cadê a formação de mão de obra? Há dezenas de milhares de empregos, por exemplo, na área de tecnologia, mas o governo não tem uma iniciativa para preparar a mão de obra para ocupar esses empregos. Então, realmente, o Brasil continua sendo um país de sobreviventes. Pessoas precisam contar com a sorte, né? Então, você não consegue realmente olhar para o horizonte e enxergar um caminho sólido de prosperidade. Isso não existe e não está sendo construído no Brasil de hoje. Na esteira do que trouxe o Beraldo, Mota, o que você particularmente tem escutado de empreendedores, comerciantes, empresários, dificuldade em investir, em contratar, muitos estão optando por demissões, né? Justamente por conta desse índice divulgado pelo IBGE. O sentimento é muito ruim, Caniato. O sentimento é o que eu resumi aqui naqueles 3 movimentos, né? Um Estado que interfere em tudo, uma insegurança jurídica total, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, e a concentração brutal de poder nas mãos de um pequeno grupo, que agora vai ser coroada com essa reforma tributária, um absurdo inacreditável. Nós avisamos várias vezes aqui, né, inacreditavelmente, muita gente defendendo, caindo numa armadilha, porque não prestaram atenção no que estava acontecendo. Então, o sentimento de quem investe no Brasil, de quem cria empregos, é de que tem no Estado brasileiro hoje um adversário. Você tem que se preocupar com as coisas que o Estado pode fazer contra você, né? E o que a gente vê hoje no Brasil é o retrato inverso ao que a Argentina está vivendo. A Argentina está fazendo o dever de casa. A Argentina tem hoje, na chefia do Estado, uma pessoa antenada com a modernidade e que conhece história e que está fazendo o dever de casa, os sacrifícios necessários para ter um futuro brilhante. Aqui no Brasil, o que a gente está vendo é exatamente o oposto.